A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, aqui quem vos fala é o pastor Luiz André, coordenador do Instituto Bíblico Ebenezer Extensão em Barra Amazonas, sob a presidência do nosso pastor Antônio Paulo Antunes. A nossa extensão está situada na estrada Rio-São Paulo, 1749, Barra Amazonas, Campo Grande, Rio de Janeiro. E você que está nos vendo, caso você ainda não seja um aluno do Instituto Bíblico Ebenezer, eu convido você a nos conhecer, para que, quem sabe, haja o interesse em você ser um seminarista, um pesquisador, um aluno, para aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras e assim fazer com que seu ministério possa ser ainda mais abençoado e venha crescer. E é você que nos ouve, que já é aluno do nosso Instituto Bíblico Ebenezer, queremos que você possa tirar o máximo proveito, não só do conteúdo das apostilas, mas desses resumos, dessas videoaulas, para que possa ainda mais esclarecer todo o conhecimento que você tem adquirido ao longo das aulas, seja presencial, seja à distância. Então, nesse momento, nós vamos fazer o resumo sobre a apostila de Evangelhos. Boa aula para você. Estaremos falando sobre o Evangelho de Deus em Cristo Jesus, o contexto histórico, e os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, dando um apanhado de tudo aquilo do porquê foi escrito cada um e para quem foi escrito cada um desses evangelhos. Os evangelhos são os escritos que tratam de boas novas. Então, nós já acostumamos a ouvir o significado da palavra evangelho, boas novas, boas notícias. Eu costumo dizer que quando a gente recebe uma boa notícia, nós queremos rapidamente compartilhar com os nossos amigos, entes queridos, com pessoas que estejam junto do mesmo pensamento que nós e deixar não só eles estarem alegres, mas como nós ficamos alegres com essas boas notícias. E o Evangelho é dessa maneira, a mensagem de salvação sendo anunciada aos homens. A Bíblia nos apresenta 4 evangelhos. Mateus apresenta Jesus como rei ou da linhagem real. Marcos apresenta Jesus como servo. Vamos ver Lucas apresentando a Jesus como filho do homem e João apresentando a Jesus como filho de Deus, o verbo da vida. Podemos perceber que os 3 primeiros retratam uma espécie de biografia de Jesus, relatando pormenores da sua historicidade, da sua humanidade, e há pouca diferença entre um evangelho e do outro, dentre esses 3. Por isso, esta narração, que são descritas através dos escritos, nós vamos conhecê-los pelo nome de sinóticos, pois apresentam uma mesma visão. Já o evangelista João vai apresentar a Jesus não a sua humanidade, mas mostrando a ele como sendo o Filho de Deus, e vai retratar mais discursos e os milagres, e evidenciando assim a divindade de Cristo, sendo ele o Filho de Deus. Ele não se preocupa em apresentar parábolas ou outros fatos do ministério do Mestre, relatados de forma semelhante nos outros 3 primeiros evangelhos. Mas João nos concede outras informações preciosas, que completam um quadro amplo quando reunido aos demais evangelistas. Então, os 4 evangelhos vão nos dar uma visão da vida de Cristo, do seu ministério, daquilo em que ele se propôs a cumprir o propósito de Deus aqui na terra. E o que nós estaremos falando? O significado do evangelho. Os 3 primeiros evangelistas são chamados de sinóticos. Por que são chamados assim? Por que a existência de um 4º evangelho? E quais são os ofícios de Jesus apresentados no evangelho? Sem dúvida, a palavra evangelho é uma das mais empregadas entre os cristãos. Entretanto, muitos crentes desconhecem o conceito, a aplicação e o significado dessa palavra. O termo evangelho deriva do grego evangelion, que significa boas novas ou proclamação, e carrega a ideia de boas notícias apresentadas por alguém. No caso em questão, o próprio Senhor Jesus veio apresentar, com suas próprias palavras, um Deus amoroso para o mundo, sendo ele mesmo o motivo da existência do Evangelho.
Um contexto histórico que nós podemos verificar em relação ao período, ao momento ou do porquê foi escrito, é que o conhecimento sobre determinada religião é adquirido a partir da compreensão do momento histórico da sua fundação. No cristianismo, a história central passa pela vida, morte e ressurreição de Jesus, que nos revela através dos 4 evangelistas. E Jesus, na sua época, é belo observar que Jesus, ao assumir a sua natureza humana, ele compartilhou com o ser humano o seu amor e a sua graça, não possuindo vínculo com o jogo das forças sociais de sua época. Jesus não deixou se abalar pelas estruturas religiosas, políticas e culturais que eram bastante fortes e proeminentes na época em que ele aqui assumiu a sua humanidade. Vamos falar dos 4 evangelistas, mas de uma forma resumida nesse momento. Nós vamos ver Mateus escrevendo para os judeus. E ele tem como característica apresentar a Jesus como sendo o rei ou Messias aguardado. E tem como propósito sendo o Salvador prometido. Já Marcos vai escrever aos romanos, apresentando a Jesus como um servo sofredor, porém um Salvador poderoso. Já o doutor Lucas vai escrever aos gregos e aos gentios, mostrando a Cristo como sendo o Filho do Homem, mostrando que ele é um Salvador perfeito. E João escreve aos gentios ou à igreja do Senhor, mostrando a divindade de Cristo, mostrando que ele é o Filho de Deus, o Verbo da vida, mostrando na condição de Jesus sendo um Salvador pessoal. Mas antes de nós entrarmos nesses detalhes relacionados a Cristo, vale a pena nós falarmos sobre alguns grupos contemporâneos da época de Jesus. Estou falando dos judeus, saduceus, dos fariseus, dos zelotes, dos essênios, herodianos, gregos. Alguns grupos. E quando nós falamos desses grupos, não são grupos meramente de povos, mas sim, preste atenção, grupos políticos e religiosos do tempo de Jesus. Então nós estamos acostumados a ouvir determinados nomes e poderíamos até pensar que eram oriundos de algumas cidades ou de algum povo, mas não, nós vamos falar de um povo político-religioso, mais político do que religioso. Vamos começar, por exemplo, os saduceus. Saduceus estavam ligados à vida no templo, em sua maioria homens ricos, e não acreditavam na existência dos anjos. Era a maioria no sinédrio. Tinha como característica o mundalismo, o secularismo, o materialismo, ou seja, eles estavam preocupados com o aqui e agora e de que maneiras eles poderiam obter algum tipo de lucro ou algum tipo de colocando ele em condições favoráveis. Então, os saduceus eram um grupo religioso, pois viviam no templo, mas que não acreditava em boa parte do que estava nas Escrituras. Eles estavam mais preocupados com o materialismo. Já os fariseus, da mesma forma, não era um povo, não era alguém oriundo de alguma cidade, mas era um grupo político-religioso que conferia igual valor às tradições dos anciãos e às Escrituras. Eles acreditavam em boa parte daquilo que estava escrito, eram meticulosos quanto ao cumprimento da lei mosaica. Em todos os momentos que a gente vai ver na Bíblia, os fariseus vindo até Jesus, eles tentam usar a lei que Moisés havia escrito para tentar ver se conseguia pegar em Jesus em algum deslize e assim poder acusá-lo, poder prendê-lo, do que fosse. Então, constantemente, eles utilizavam a própria Bíblia Sagrada ou as Escrituras do Antigo Testamento para tentar fazer com que Jesus fosse pego de alguma maneira contrária à sua vontade. Então, eles eram um grupo que, na maioria, escribas pertenciam a esse grupo. Quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles responsáveis por fazer cópias e escrever as leis, os copistas, né? E eles tinham como característica o legalismo, né? Voltado para a lei, independente de quem quer que seja.
também era um grupo de hipócritas e vivia boa parte da sua vida sob a aparência, aquele tipo de cristãos, mas que não cumpria nem aquilo que eles mesmos falavam ou pregavam. Tínhamos outro grupo chamado essênios. Entendiam que a vida urbana e religiosa dos judeus da sua época era mundana, vivendo isolados, buscando uma espiritualidade elevada, Ou seja, não se misturava e acreditava que a maneira como os outros vivenciavam era diferente daquilo que estava descrito nas Escrituras, por isso não acreditava em muitas coisas, a não ser alguns tipos de misticismo, e vivia de forma totalmente isolada dos demais judeus, apesar de serem judeus. Nós temos um outro grupo chamado Zelote. Talvez você deva ter escutado falar sobre Simão Zelote. Então, os Zelotes eram um outro grupo, desse grupo religioso, em que viviam ali, eram o contrário, viviam em constantes guerras, brigando com os demais para tentar mostrar uma forma de sendo contrários, principalmente à condição romana sobre eles. Então, constantemente eles estavam em guerra. Nós temos um dos discípulos de Jesus chamado Simão, que a Bíblia fala que era Simão Zelote. Era Zelote porque inicialmente ele acreditava nas suas características, mas com o passar do tempo veio a ser um dos seguidores de Jesus. Um outro grupo, os herodianos, tinham características de uma agremiação partidária, ou seja, de um grupo partidário, apoiando a dinastia de Herodes, que deviam seu poder às forças romanas de ocupação. Ou seja, um grupo político-religioso que tinha como seu principal objetivo acreditar, defender as condições de Herodes. Logo, tinha uma característica de interesses políticos, de estar numa situação favorável, numa condição política no meio dentre os judeus. Os idiomas que nós vamos encontrar na época de Jesus são 3. O aramaico, que era ensinado na primeira infância, que se empregava no dia a dia de família, ou seja, aquela linguagem chão, apesar de muitos dos judeus já não falavam o seu idioma original, mas dentre os mais antigos iam passando de geração em geração, e nós ainda vamos encontrar um pouco do aramaico sendo falado ali, a ponto do evangelista Marcos escrever alguns dos seus versículos. O capítulo 9 do livro de Marcos foi escrito em aramaico. Outro idioma, o hebraico, era o dialeto litúrgico dos hebreus, o principal idioma ensinado às crianças, quando estavam estudando por meio das escrituras. O idioma hebraico é um dos idiomas oficiais de Israel e a língua do povo judeu. Então, ou seja, apesar de estarem subjugados, apesar de serem dominados pelos romanos, a sua língua oficial era o hebraico. E o grego, obviamente, o grego era a língua principal falada em que todos os estrangeiros, todos os povos vizinhos que por ali passassem, estariam falando o grego. Sistematicamente comunicar-se uns com os outros era semelhante ao que é hoje o idioma inglês. Se a Bíblia fosse escrita nos dias de hoje, certamente a língua escolhida seria a língua inglesa, americana, o que for, porque é a língua universal. Então, qualquer pessoa poderia comunicar-se. Então, como nós falamos, alguns contemporâneos da parte de Jesus, os helenismos, parte do grupo grego, que estavam por lá, estoicismo, o ceticismo, epicurismo, o cinismo, a mitologia tradicional, as filosofias, religiões de mistério, adoração ao imperador e principalmente o judaísmo. É interessante falarmos da filosofia, pois estamos falando Platão, Aristóteles, os grandes filósofos da história, viveu cerca de 200 anos antes de Cristo, mas o seu pensamento, as suas condições ainda eram bem vivas na época de Jesus. Então vamos falar agora cada um dos evangelistas. A começar pelo Evangelho de Mateus, conhecido como o Evangelho do Grande Rei. Conhecimento sobre determinada religião é conhecido através daquilo que nós podemos
entender do seu contexto. E Mateus é bastante interessante, porque nós vamos ver quem foi Mateus, do porquê que ele escreve para Jesus, porquê que ele escreve sobre Jesus aos judeus, mostrando que Jesus era o filho do rei, ou da linhagem real. Entenda uma coisa, quando o povo judeu ainda estava subjugado pelos romanos, eles ainda acreditavam na história de que viria um Messias. E o Messias deveria vir de uma linhagem real, sendo um filho do rei. Logo, quando nasce Jesus de uma manjedoura, aquilo para eles não coincidia com a história, aquilo que eles estavam aguardando. Porque se era para vir de uma linhagem real, eles estavam aguardando que o seu libertador viria nascer em um palácio. Viria em seu cavalo branco real, desembainhando a sua espada com uma coroa sobre a sua cabeça, dizendo: eu sou o Messias aguardado. Só que a história vai nos mostrar que Jesus faz parte da linhagem real. Ele faz parte da linhagem de Davi. Logo, a história estava sendo escrita à vista de todos, porém, pelo fato de não conhecerem a Jesus, eles não acreditaram que ele seria o Messias. Quem foi Mateus? Qual é o principal objetivo que Mateus escreve? Algumas curiosidades que nós podemos tomar desse evangelista, dos seus escritos, e como ele vai dividir esse evangelho. Vamos lá. A palavra Mateus significa dom de Deus ou presente de Deus. Dentre os 4 evangelhos, é o evangelho com maior quantidade de escrito. São 28 capítulos escritos. O autor é Mateus. Mas quem é Mateus? Na realidade, o seu nome original de nascimento é Levi. Ele era filho de Alfeu, ele era um publicano, ou seja, um funcionário público, que cobrava impostos dos judeus. Ele era coletor de impostos e esses impostos, aquilo que ele cobrava, era enviado para Roma. Então, antes de sua conversão, ele era uma pessoa odiada pelo seu povo, pois eles não entendiam ou não aceitavam que um judeu estivesse tirando dos judeus para entregar a Roma. Mas entenda que ele era um funcionário público, era o seu ofício, era aquilo que ele foi contratado para poder fazer. E o Evangelho de Mateus, apesar de ser o primeiro evangelho dentre os 4 numa ordem, não foi o primeiro evangelista a escrever. Nós já vamos explicar isso melhor. Então, ele foi escrito ali mais ou menos entre o ano 70 e 80, mas não segue a ordem cronológica do tempo que foi escrito. E o objetivo de Mateus era apresentar Jesus como o filho do rei, ou como o rei dos judeus, aquele a quem estava esperando. Ele faz parte de dos evangelistas chamados sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Mateus ele tinha um grande conhecimento comercial de taquigrafia e capacitou a registrar totalmente os registros e discursos de Jesus. Em vários textos, sua familiaridade com números reflete na sua frequente menção ao dinheiro. Uma grande curiosidade que nós temos sobre esse livro é que o Evangelho de Mateus também contém muitas parábolas, incluindo a parábola do semeador e a parábola das 10 virgens. Além disso, o livro inclui a narrativa da natividade do seu nascimento, a fuga para o Egito, o batismo de Jesus por João Batista, e Mateus é o único evangelista a mencionar a visita dos magos do Oriente. Aí tem um porquê. Nós estamos dizendo que Mateus vai mostrar a Cristo como sendo o rei dos judeus, o filho do rei. E aqueles 3 magos, quando recebem a notícia de um menino que estava nascendo, ele percorre ainda por 2 anos até seguir aquela estrela e encontrar um menino junto a uma manjedoura.
aonde o menino que havia nascido não teve como testemunha médicos, enfermeiras, reis, príncipes, mas tinha ali dentro de um curral alguns animais sendo a testemunha daquele nascimento. E quando esses reis chegam, eles lhe dão 3 presentes, esses chamados reis magos: ouro, mirra e incenso. Esses 3 tipos de presentes só eram dados para reis. Esses presentes, como ouro, mirra e incenso, só eram oferecidos a reis ou príncipes. Então, Deus coloca na história, e Mateus é o único a mencionar que esses presentes que eram destinados a reis e príncipes foi entregue a um menino na manjedoura, que futuramente seria o rei dos judeus. O público-alvo desse evangelho eram os judeus, os próprios, os nativos. E o propósito era mostrar que Jesus era o Messias prometido por Deus. O livro cita mais de 60 referências do Antigo Testamento, demonstrando que Jesus cumpriu as profecias messiânicas. Então vamos diluir esses 28 capítulos. Capítulo 1 até o capítulo 4 vai mostrar o nascimento, o batismo e a tentação de Jesus. Vai mostrar a genealogia de Jesus e Deus, na sua sabedoria, começa o seguinte versículo, capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 1. Evangelho de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Deus encontrou uma maneira de homenagear os 3 principais personagens da história. O pai Abraão, oriundo da raiz, começando através dele o nascimento dos judeus. Antes não eram os judeus, eram os hebreus, e o povo judeu só nasce através das 12 tribos. Vai mostrar a Davi, o maior rei da história, aquele homem segundo o coração de Deus, e Abraão era um homem chamado de amigo de Deus, e agora o seu filho. Então, em um único versículo, Deus homenageia os 3 principais personagens de toda a história do povo judeu. Pelo poder do Espírito Santo, a Bíblia vai falar para Maria que ela seria uma mulher agraciada, pois traria em seu ventre o nascimento, iria gerar o nascimento do Salvador, o homem que viria salvar essa humanidade. E é muito interessante que a Bíblia fala que Maria iria conceber e dá um sonho. Um anjo aparece a José e fala: olha, não temas receber a tua mulher Maria, pois o que nela está sendo gerado é fruto do Espírito Santo. Entenda uma coisa, dentre a tradição judaica, José estava prometido com Maria, mas não havia nenhum tipo de relação entre eles. E uma vez que ela encontra-se grávida, e se ele fala assim: esse filho não é meu, ela tem um compromisso comigo, esse filho não é meu. Então, Maria deveria ser apedrejada e morta por adultério, pois o seu noivo, a quem era prometido, não havia ainda cometido o casamento e estarem juntos. Só que José amava tanto a Maria que, ao invés de denunciá-la, ele colocou em seu coração, colocou em sua mente, fugir para ficar bem longe, assumir um pouco de uma culpa no sentido de que havia engravidado a mulher, não havia assumido, então ele quis fugir por amar Maria. E aparece então o anjo e fala: não temas, pois aquele que está sendo gerado é obra e fruto do Espírito Santo. E a Bíblia então vai mostrar nesse primeiro capítulo, João aparece. É interessante que esse é o verbo que coloca. Apareceu João Batista pregando no deserto. Não fala da sua genealogia, quem era João, como ele surgiu, simplesmente vai mostrar que ele apareceu ali pregando, e ele então apresenta-se até Jesus apresenta-se até João para ser batizado. E João então fala: eu não sou digno nem amarrar as tuas sandálias, eu é que careço de ser batizado por ti. Porque o batismo, nós sabemos,
que é confissão de pecado. Jesus não tinha nenhum tipo de pecado, mas era necessário passar pelas águas, pois Jesus foi o principal modelo para nossas vidas. Se Jesus não passa pelas águas, talvez alguns nos dias de hoje estaria falando, por que da necessidade do batismo? Se nem Jesus se batizou, mas ele veio para ser o principal modelo em tudo. Então era necessário ele passar pelas águas, mesmo não tendo pecado. Se ele não tendo pecado passou pelas águas, o que pode se imaginar de nós que temos uma multidão de pecados para ser perdoado? Então foi necessário esse modelo. E logo após o seu batismo, Jesus é levado para o deserto para ser tentado. Fazemos aqui um parênteses. Satanás, desde quando ele era um anjo, portador de luz, Lúcifer, que estava sempre diante de Deus, ele conseguiu, pela sua audácia, pela sua palavra, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a segui-lo e se rebeliar, e precipitaram, foram lançados fora do céu. A Bíblia fala que Satanás assume, a condição, entra naquela semente da serpente, que era a mais astuta dentro dos animais, e pela palavra convence o homem, Eva e Adão, principalmente Eva, e posteriormente, por consequência, Adão desobedeceu, pela palavra desobedeceu a Deus, que não deveria comer do fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal que estava no jardim. Olha a audácia do inimigo. Ele leva Jesus, quando Jesus vai ao deserto, ele leva ao alto, diz, lança-te daqui, darás ordem aos teus anjos. Ele fala, transforme esta pedra em pão e para se alimentar. E por último, a audácia é tão grande que ele quis convencer a Jesus na palavra. Ele fala assim, está escrito. Está escrito. Ele quis, por ele conhecer a palavra, ele quis convencer Jesus, de algo que estaria na Bíblia, então tu pode fazer isso. E Jesus então fala, também está escrito, afasta-te de mim, ô coisa ruim, ô Satanás, sai daqui porque somente a Deus prestará cultos e adorará dessa forma. Então Jesus combateu o inimigo também com a palavra. A partir do capítulo 4 até o capítulo 12, vai falar da proclamação do reino de Deus. Jesus inicia seu ministério falando, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus sobe na montanha, no capítulo 4, 5 ali, e faz a maior de todas as pregações que poderiam estar descritas na Bíblia, a chamada o Sermão da Montanha. Se o evangelho todo resumisse apenas no Sermão da Montanha, daquilo que Jesus ensinou, já era suficientemente para nós, servos de Deus, seguir os seus ensinamentos. Então ele começa a falar, a ensinar, a pregar para os seus discípulos, para todos os seus ouvintes. Então ele ensina os discípulos sobre o reino de Deus e sobre o novo padrão de conduta. Jesus veio para ser uma espécie, não de um rebelde, não daquele para causar nenhum tipo de contrariedade para as pessoas, mas ele veio causar uma rebelião, não através das armas, mas da mente das pessoas. Ele veio falar assim, eu vim mostrar para que vocês agora, existia um tipo de pensamento e a partir de agora vocês devem pensar de uma maneira diferente, porque assim vai ser para poder alcançar o reino dos céus. Então ele ordena a confiar no Senhor e a viver sem ansiedade quanto ao futuro, quanto àquilo que havia de beber, comer ou vestir, mas acreditando que o Senhor tem o controle de tudo. E ele ainda mostra assim, dentro desse capítulo, faça aos outros o que querem que façam a vocês. Então, da mesma maneira que vocês querem ser tratados, assim também deve tratar os demais. Aí, a partir do capítulo 8 ao 11, vai mostrar sobre a autoridade de Jesus. Jesus demonstra o seu poder e autoridade, curando várias pessoas, acalmando a tempestade, expulsando o demônio e ressuscitando uma menina. Os 12 discípulos recebem autoridades dada por Cristo e ele os envia a pregar em Israel e anunciar o reino dos céus. E Jesus diz a todos que o ouvem, vinde a mim,
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A partir do capítulo 12 ao 20, vai falar sobre a oposição a Jesus e sua reação. Os fariseus tentam convencer, ou tentam a Jesus e o acusam várias vezes, né? E ele reafirma, tendo autoridade da parte de Deus, e eles de todas as maneiras tentam criar algum tipo de oposição. Conforme eu falei anteriormente, existiam vários grupos políticos e religiosos que acreditavam em Deus. Porém, agora, o próprio Filho de Deus, estando ali a quem eles deveriam seguir, obedecer, mas eles criam uma espécie de oposição a Jesus, sendo contrário, porque Jesus estava fazendo com que muitos dos seus benefícios, pelas suas posições ou por aquilo que eles pregavam, estaria sendo derrubado. Por isso eles estavam sendo contrários a Jesus, como nos dias de hoje, um termo que nós podemos dizer, Jesus veio atrapalhar alguns esquemas que eles tinham lá para se dar bem, e Jesus veio mostrar que eles estavam completamente errados, né? Então Jesus anda sobre o mar, multiplica pães e peixes, Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. E a partir do capítulo 21 até o capítulo 26, são os últimos dias de Jesus em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho enquanto recebe o louvor da multidão. Entenda uma coisa, queridos. Há uma diferença entre jumento e um cavalo branco. Ambos são cavalgados por reis. Como assim? O rei cavalga ou anda sobre o jumento em tempos de paz. Já o rei, quando vai para uma luta, ele monta num cavalo branco. Então, Jesus entra montado em um jumento, mostrando que ele era rei e estava em tempos de paz. Os mesmos que, quando ele adentra em Jerusalém, em que coloca as palmas e todos gritam, Hosanas, Hosanas, aquele que vem, bendito aquele que vem em nome do Senhor, uma semana depois, esse mesmo grupo que dizia Hosanas estava dizendo crucificam. Então os comerciantes são expulsos do templo, pois ele vem mostrar que o templo do Senhor é a casa de Deus, é a casa de oração, e não lugar de barganha, de fazer trocas ou de vendas, do que for. Ele declara que os fariseus, que eram aqueles legalistas, que acreditavam na lei de Moisés, né, que da onde vinham os escribas, eles receberiam uma condenação por sua conduta hipócrita, ou seja, eles conhecem a lei, mas não seguem aquilo que está escrito na lei. Jesus profetiza sobre os últimos dias e sua segunda vinda. E a partir do capítulo 26 até o 28, os sacerdotes e os anciões prendem a Jesus com a ajuda do discípulo Judas. E o governador Pilatos ordena açoite, tenta livrar Jesus daquela condenação, mas o próprio povo pede para que ali fosse condenado Jesus ao invés de Barrabás. Ele morre na cruz, mas ressuscita ao terceiro dia, e ele ordena aos discípulos que preguem seu evangelho em todas as nações. Fazendo um parênteses aqui, nós falamos que Jesus era da linhagem real. Então, a genealogia de Jesus, desde Adão até o seu pai. Tem isso? Tem. Vamos lá. A partir de Gênesis capítulo 5, versículo 1 ao 32, vai dizer que Adão gerou a Sete. Ah, mas pastor, e não tem Caim e Abel? Sim, Caim matou Abel, logo quando Adão e Eva têm novos filhos, Sete é da geração que viria aqueles que adorariam o Senhor. Então, Sete gerou Enos, Enos Cainã, Cainã Maalalel, Maalalel Jared, Jared gerou Enoque, Enoque Metusalém, Metusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé. Teve 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. Mas aquilo que nós chamamos da geração semita, ou da descendência semita, ou seja, da parte de Sem, filho de Noé, é de onde viria a descendência daqueles que adoram a Deus. Então, Sem gerou Arfaxade, que gerou Salá,
que gerou Eber, que gerou Peleg, que gerou Hagaú, que gerou Seruaque, que gerou Nacor, que gerou Terá, pai de Abrão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou Judá. Então, Abraão, Isaac e Jacó, Jesus veio desta linhagem. Judá gerou Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Abinadab, que gerou Naação, que gerou Salá, que gerou Boaz, Boaz, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. Estamos falando de uma genealogia de Adão até Davi. Aí aqui é uma ramificação. Temos a parte de José e temos a parte de Maria. Olha só que coisa interessante. Davi, dentre todos os seus filhos, gerou Salomão, que gerou Roboão, que gerou Abiás, que gerou Reias, que gerou Josafá, Jorão, Acasias, Joás, Amazias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Eliúde, Aquim, Sadoc, Azor, Eliaquim, Abiúde, Zorobabel, Sealtiel, Jeconias, Jeoaquim, Joacás, Josias, Amon, Eleazar, Matã, e aqui eu paro. Porque a Bíblia vai falar em Mateus capítulo 1, versículo 15, que Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó e Jacó gerou a José. Vamos para a trilogia patriarcal. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a José. Coincidência ou não, o avô de Jesus, o pai de Jesus terreno, José. O avô de Jesus terreno, Jacó. As três alianças, Abraão, Isaac e Jacó. Coisa que só Deus pode explicar. Agora, por curiosidade, em Lucas, no capítulo 3, vai falar sobre a parte da genealogia de onde surgiu Maria. Olha só que interessante. Natã, 3,31, gerou Matatá, que gerou Mená, Meleá, Eliaquim, Jonã, José, Judá, Simeão, Levi, Matã, Jorim, Eliezer, Josué, Eumã, Cozã, Matias, Amós, Naum, estamos falando dos profetas, Elis, Nagai, Maate, Matatias, Semei, José, Jodá, Joamã, Rezá, Zorobabel, Salatiel, Reni, Melqui, Adi, José, Sanai, Melqui, Levi, Matã, Eli e Maria. Se nós formos observar, Josué, Maria está na descendência de Josué, até chegar ali os pais agora de Jesus. Então isso é uma genealogia para mostrar que Jesus é de uma linhagem real de Adão, passando por Davi e a trilogia Abraão, Isaac e Jacó. E vamos falar então do evangelista Marcos, o evangelho do servo. Faz-se imperioso reconhecer que o evangelho de Marcos é tradicionalmente apresentado como o mais antigo entre os 4 evangelhos. Então, vai uma curiosidade. Mateus é o primeiro dos evangelistas. Mateus andou com Jesus. Marcos é o segundo dos evangelhos. Marcos não andou com Jesus, ele não era um discípulo direto de Jesus, mas foi o primeiro a escrever a história, os relatos de tudo que aconteceu. Nós vamos entrar em mais detalhe. E Mateus, então, vendo aqueles escritos, falou, eu lembro de mais algumas coisas. E Mateus, então, vai pegar o evangelho de Marcos como um modelo, como a forma de introduzir, e escrever ali o seu evangelho baseado no livro de Marcos. Então, Marcos é o mais antigo dentre os 4 evangelistas, sendo também fonte dos sinóticos Lucas
Marcos, Lucas e Mateus, ou na ordem, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos, eles têm a mesma raiz, a mesma fonte de consulta que foi o Evangelho segundo escreveu Marcos. Então, sua narrativa simples se ocupa em nos apresentar Jesus como servo. A análise apresentada aqui tentará esclarecer o Evangelho de Marcos para podermos explicar cada questão que envolve esse livro. Então, o evangelista procura apresentar Jesus como um servo sofredor, mas poderoso, que tinha uma certa liderança nos demais, mesmo na condição de servo. Marcos nos mostra o que Jesus fez durante seu ministério na terra. Em seu evangelho, não é falado sobre o nascimento virginal. Na verdade, não é feita qualquer referência ao nascimento, à genealogia de Jesus. Por que isso? Porque, sendo Jesus um servo, não há nenhum interesse em saber a origem de um servo. Ele estava muito mais preocupado em mostrar aquilo que Jesus poderia fazer, quem ele era, no sentido de, apesar de servo poderoso em ação, do que mostrar que ele era um servo, que nasceu de Maria e José. Ele não faz nenhuma menção a respeito disso. O que ele vai falar é sobre João Batista. Então, Marcos começa falando sobre João Batista, dizendo, que veio aquele que iria preparar o caminho do Senhor, as veredas para que aquele pudesse pregar. Então, a intenção de Marcos era mostrar mais as ações de Jesus do que as suas palavras. Ele mostra que Cristo é o Filho de Deus por causa da realização das suas obras. Mas quem foi Marcos? Qual o principal objetivo dele? Algumas curiosidades e como se divide esse evangelho. O nome Marcos significa guerreiro. São 16 capítulos. Como nós falamos, foi o primeiro a ser escrito, porém o menor dos 4 evangelistas. Vimos que Mateus teve 28 capítulos e Marcos escreve 16 capítulos. Quem ele é? Ele não estava entre os 12 apóstolos de Jesus, mas posteriormente se tornou um discípulo de Pedro. Conta a tradição judaica de que Marcos era muito jovem na época de Jesus. Nós estamos falando que ele escreveu pelo ano ali 65 a 70 depois de Cristo. E sabemos, dentro do calendário, Jesus começou seu ministério aos 30 anos, por 3 anos e meio esteve aqui. Então, estamos falando que Marcos veio a escrever quase 30 anos depois, ou um pouco mais, da morte de Jesus. Então, havia se passado mais de 30 anos e ele começou a escrever. Mas então, como ele soube disso? Reza a tradição judaica que a casa de Marcos, a sua mãe era uma mulher de muitas condições financeiras. E os discípulos, geralmente, em alguns momentos, se reuniam na casa dessa mulher por nome Maria. E ali eram relatadas passagens do que era se feito. E Marcos, então, como uma boa criança, um bom adolescente, escutava todas aquelas histórias e, com a mente muito clara, gravou. E quando foi necessário, o Espírito Santo de Deus, no momento certo, o inspirou a colocar nas escritas tudo aquilo que ele já ouvia falar e mesmo as condições de tradição e que se contava. Note-se que eu falei que ele se tornou um discípulo de Pedro, um dos homens em que mais esteve próximo de Jesus e mais foi testemunha das grandes obras que Jesus fez. Então, ele, por ouvir dos outros discípulos e principalmente do seu mentor, o apóstolo Pedro, ele resolveu então escrever tudo aquilo em que ele ouvira. Então, ele tem uma técnica literária chamada de sanduíche. Não entendi? A técnica literária de Marcos é conhecida como sanduíche, para enfatizar certos pontos. Ele começa uma história, interrompe, conta uma outra história e depois volta. Dá um exemplo disso. A Bíblia fala que Jesus foi chamado para ir na casa de Jairo, pois a sua filha estava quase morta, moribunda. E neste trajeto até a sua casa, a Bíblia dá uma parada e começa a falar do encontro, de uma história da mulher samaritana, da mulher do fluxo de sangue.
que há 12 anos padecia daquele mal. E ali aquela mulher, então, coloca no seu coração que já havia gasto quase tudo, todos os seus bens, e ela fala, se eu somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curado. E ela, então, sorrateiramente, para que ninguém percebesse, toca e recebe a cura. E Jesus, então, fala assim, quem me tocou? E os seus apóstolos, não entenderam, fala, mestre, a multidão te oprime, te encosta, qualquer um poderia ter te tocado e tu dizes quem me tocou? Ele falou, só que alguém me tocou diferente, pois eu senti sair virtude de mim. E a Bíblia vai falar que aquela mulher sendo descoberta, ela temeu e tremeu. São duas coisas diferentes. Ela teve temor e teve medo. Mas temer não é a mesma coisa que ter medo? Não, não. No Salmo 111, no verso 1, diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, boa coisa faz quem assim permanece. Ou seja, temor é reconhecer a soberania, a autoridade de alguém. Ela reconheceu que Jesus era poderoso e ela temeu. Mas ela teve medo porque a sua condição como sendo uma mulher com fluxo de sangue, ela era considerada impura. Logo, ela não poderia estar no mesmo ambiente que aquelas pessoas e nem pensar em tocar. E ela não poderia falar nem com homens que não fosse seu marido, seu familiar ou alguém muito chegado. E quando Jesus fala, quem me tocou? E ela, vendo que estava sendo descoberta, diz, fui eu, Senhor. Aí tem uma coisa, um mistério maravilhoso, como Jesus é bom, o tempo todo Jesus é bom. Se Jesus fala assim para aquela mulher, mulher, por que me tocaste? Aquela mulher deveria ser apedrejada. Mas Jesus refere-se a ela, se direciona a ela falando, filha. Óbvio que Jesus não tinha idade para ser pai daquela mulher, e nem tampouco Jesus era casado. Mas pelo fato de chamar de filha, mostrava que existia uma certa intimidade, que Jesus conhecia, que Jesus sabia da necessidade daquela mulher. E Jesus, então, vai em paz, a tua fé te salvou. Aí a Bíblia vai voltar a falar da filha de Jairo. Eu falei que essa mulher havia há 12 anos cometida desse mal. E a Bíblia agora vai relatar que esta criança, filha de Jairo, tinha por idade 12 anos. Nada acontece por acaso, não existe coincidência, existe cristocidência. Aí sim, no mesmo momento em que aquela criança nasceu, o mal sobreveio sobre aquela mulher. E a história agora vai fazer com que ambas se encontrem no mesmo momento com Jesus. Uma recebendo a cura e a outra Jesus caminhando para dar a vida àquela criança que estava moribunda e morta, praticamente. E ao chegar lá, diz a Bíblia que encontrou uma multidão lamuriando, chorando em função daquela criança. E alguém veio logo dizendo, a tua filha está morta. E Jesus falou assim, não, ela não está morta, ela dorme. E aquele mesmo grupo que estava chorando, agora começou a rir, dizendo, esse é um doido que veio aqui, está morto, e ela está dizendo que está dormindo. E Jesus entra com os pais da criança, os dois discípulos, e fala para aquela menina, menina, talita, cumi, ou seja, menina, te digo, levanta. E Jesus então pega aquela criança pelas mãos e leva ao lado de fora, e toda a multidão fica apavorada pelo poder que agora era demonstrado através daquele homem que tinha poder até sobre a morte. Uma curiosidade interessante sobre o livro de Marcos, que apesar de ser o mais curto dos 4 evangelhos, é também o mais rápido em ritmo e ação. Ele usa a palavra grega eutos, que significa imediatamente ou imediatamente após, mais de 40 vezes para indicar a rapidez dos acontecimentos. Imediatamente após fez isso, ou rapidamente, e assim é o segundo evangelho, segundo escreveu Marcos. Então, o público destinado desse evangelho, obviamente, eram os gentios
os romanos. Marcos escreve para os romanos, mas quando nós falamos em romanos, nós não estamos falando nos soldados romanos. Do tipo, seu soldado, não faz mal aos judeus, não. Não, seja bonzinho. Não, ele estava escrevendo aos romanos, mais de 30 anos depois, daqueles que ouviram a palavra de Jesus e aceitaram os ensinos de Jesus. Então, são chamados romanos convertidos ao cristianismo. Então, dentre os seus 16 capítulos, nós vamos ver do primeiro capítulo ali, a preparação para o ministério de Jesus. João Batista, aparece no deserto pregando um batismo de arrependimento. João anuncia a vida de alguém mais poderoso e muito mais digno do que ele. Jesus é batizado no Rio Jordão e o Espírito de Deus sobre uma pomba repousa sobre a cabeça de Jesus e do alto céu brada a voz de Deus: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. No capítulo 1, versículo 14 até o capítulo 8, vai falar do ministério de Jesus na Galileia e na vizinhança. Aqui nós podemos fazer um parênteses. Jesus era conhecido como Galileu. Em outras passagens, Jesus é conhecido como Nazareno. Galileu é aquele que nasce na Galileia. Nazareno é aquele que nasce em Nazaré. Porém, nós sabemos que Jesus nasceu em Belém. Logo, ele era um belemita. Então, por que fala em Nazareno e fala na Galileia? A Galileia era onde ele iniciou o seu trajeto, que era uma parte da região de Nazaré. Então, uma estava inserida dentro da outra. Então, como não havia YouTube, como não havia Wikipédia, para que as pessoas pudessem ver o histórico, quem era, de onde veio, alguém disse assim, ele veio da Galileia, então era um galileu. Aí ele veio de Nazaré, então era o Nazareno. Por esse motivo, é colocado dessa forma. Capítulo 8, do versículo 31 ao 10, vai falar da revelação da sua missão sacrificial. Jesus revela 3 vezes aos seus discípulos o segredo messiânico. Ele fala que ele iria ser preso e morto em Jerusalém, mas iria ressuscitar ao 3º dia. Pedro reprova Jesus pelas suas palavras e o repreende. Jesus ensina que o maior no reino de Deus é aquele que serve aos outros. E do capítulo 11 ao 14, mostra os últimos dias de Jesus em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém, conforme mostra em Mateus, montado em um jumento e o povo louva. Ele ensina os 2 maiores mandamentos. Ele não veio terminar os 10 mandamentos, exterminar, mas ele dá 2 que vai resumir todos os 10. Ama ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus profetiza a destruição do templo e diz que iria ser, ao 3º dia, restaurado. Ele exorta a ficar sempre vigilante, pois ele virá numa segunda vez, no dia e no momento em que ninguém espera e a hora em que ninguém imagina. E por último, do capítulo 14 até o 16, a sua prisão e morte e ressurreição. Ele é preso, julgado pelos sacerdotes, escribas em Sião. Pedro nega 3 vezes que era discípulo, e aqui vale um parênteses como uma curiosidade muito interessante. Jesus fala assim, um de vós há de me trair. E a Bíblia fala que os discípulos, olhando um para os outros, dizendo, sou eu, será que sou eu? Quem pode ser? Aí Pedro fala, sou eu, mestre? Tu dizes. Eu nunca, aí Pedro, muito afoito, fala, eu nunca na minha vida vou negar a ti, Jesus. E Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes me negarás. Não é que o galo vai cantar 3 vezes. Antes que o galo cante, por 3 vezes me negarás. E assim, Jesus é levado preso, e alguém no meio da multidão fala assim, tu não era um daqueles discípulos? E Pedro fala, eu não, tu está me confundindo, não sou eu não. Não, era você sim. Ele se afasta. Fala, você é um daqueles, tu se veste como um dos que seguiam o Nazareno? Não, você está enganado, não sou eu. Não, você é aquele que eu vi você andando com ele, eu me lembro muito bem de você, e você era um daqueles. E ele nega, e no momento em que ele nega pela 3ª vez, ouve-se um som, em que nós vamos falar assim, o galo cacarejou 3 vezes. O galo cantou, não existia
onde eles estavam era no pátio ali da casa de Potifar, onde ele foi levado. E certamente o sumo sacerdote não era aquele que espalhava milho, grãos, cuidando de galinhas e de galos. Esse canto do galo nada mais é do que o toque de uma trombeta para fazer com que a guarda entre os romanos fosse trocada. Então era um toque de uma trombeta que recebia o nome de canto do galo, para mostrar que era a hora de uma guarnição sair e a outra assumir. Então não é o galo, o galináceo, não é o animal cheio de pena lá, o marido da galinha que cacarejou lá, que fez um cocoricó e assim foi ouvido, não. Foi o som de uma trombeta que recebe o nome canto de galo. Por isso, antes que o galo cantasse por 3 vezes, e ali seria Pedro negando a Jesus. Então ele morre na cruz, é sepultado, mas ressuscita e aparece depois. E por fim, Jesus ascende aos céus. Uma outra curiosidade linda, maravilhosa que está na Bíblia. Quando Jesus ressuscita, em que aparece, ele fala assim, avisa Pedro. Jesus teve uma preocupação em falar para um servo que provavelmente, a gente vai conjecturar, talvez estivesse ali tristonho, numa depressão de algo que ele falara que não iria fazer, negar Jesus, ele negou, Jesus morreu. Ele vai e fala, avisa Pedro. E quando tem um encontro com o mestre, juntamente com os discípulos, Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, eu te amo. E continua a conversa, e daqui a pouco, pela segunda vez, Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Jesus, eu te amo. Sabe que eu te amo. E a conversa continua, e pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. O que a gente pode fazer uma analogia? Pedro negou 3 vezes a Jesus. E Jesus agora, por 3 vezes, pergunta se Pedro o amava. E as 3 vezes ele afirmou, o preço da traição foi pago. 3 vezes negado, agora 3 vezes ele disse que o amava. Então, o preço foi pago. Pedro já não poderia, não precisaria mais sofrer devido àquela negação. Jesus sabia que Pedro o amava e era necessário passar por tudo aquilo. Uma curiosidade bastante interessante que as Sagradas Escrituras nos dão. O Evangelho segundo escreveu Lucas, também conhecido como Evangelho do Filho do Homem. Vimos em Mateus que Jesus é apresentado como rei, em Marcos ele é apresentado como servo do Senhor. Agora nós vamos ver Lucas, o doutor Lucas, o grande médico Lucas, apresentando a Jesus como Filho do Homem. É oportuno lembrar que o Evangelho de Lucas se trata de um dos livros mais admiráveis e encantadores do mundo. Não restam dúvidas de que o livro se destaca por seu modo de apresentar cada detalhe em suas páginas. Até porque, por Lucas, seu médico, talvez ele fosse muito detalhista em querer explicar de como funciona, de como são as coisas. Então, por sua linguagem e estudo, é admirável nós enxergarmos o que Lucas escreveu. E ele inicia o Evangelho dizendo, aprove a mim escrever tudo aquilo que foi testemunhado, por alguns homens, e daquilo que ele pesquisou. Então, ele não foi um dos discípulos que andaram com Jesus, mas ele procurou escrever, pesquisando com quem havia estado com Jesus ou participado de determinados episódios, além das tradições ou daquilo que havia sido contado por todos os discípulos que ali estiveram. Então, todas essas características faz o terceiro evangelho ser considerado pelos letrados, os doutores, como o livro mais apurado do Novo Testamento. Esse evangelho foi escrito para os gregos. Opa, que coisa interessante! Lucas era um grego. E nós sabemos na história, desde os filósofos 200 anos antes de Cristo, que os gregos se consideravam os homens mais perfeitos em conhecimento, em corpos, do que fosse.
não é incomum quando nós vamos em um museu ou vimos alguns livros, a escultura, né, de homens gregos, né, com seus corpos esculturais, com um tanquinho, né, nenhuma barriga, as mulheres sendo consideradas deusas pelas suas belezas, e os grandes filósofos sendo gregos. Então, os gregos se consideravam estar acima de qualquer povo que poderia ter, pois a inteligência, o conhecimento e tudo foi dado, né, como uma dádiva para os gregos, segundo os seus pensamentos. Então, eles se consideravam diferentes dos demais em vários aspectos, a começar pela ampla ênfase à cultura, retórica e filosofia, características inerentes aos gregos. É oportuno lembrar que instruções, milagres, curas e oposições vão estar sempre presentes em todo o Evangelho de Lucas. Ele também procura valorizar aquelas pessoas que geralmente eram desprezadas pelos escritores de um modo geral. Os pobres, as mulheres, as crianças, demonstrando a importância que Jesus dava para todas elas. Quem foi Lucas? Qual é o principal objetivo do Evangelho de Lucas? Curiosidade e como se divide esse Evangelho. Vamos a eles. A palavra Lucas significa luminoso ou enviado por Deus. Mateus escreveu 28 capítulos, Marcos escreveu 16 e Lucas agora vai escrever 24 capítulos para contar a história do Messias, do Filho do Homem, desse homem que veio a esse mundo ser o Salvador da humanidade. Ele foi um gentil, não era judeu, era um grego, né, de fala grega, de Antioquia da Síria, que talvez estabeleceu residência no tempo em Filipos. Provavelmente escreveu na segunda metade, né, do século, lá pelos anos 70 e tanto a 80 depois de Cristo. E ele tinha como objetivo apresentar Jesus como Salvador. E Lucas registra 20 milagres de Jesus em seu livro. Ele mostra que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido e em caráter. O caráter dele era mostrar que Jesus como Salvador é o tema principal desse livro. Só que Lucas não era só o médico Lucas. Ele foi amplo. Ele foi um médico, ele foi um pastor, um evangelista itinerante, um escritor e versátil e ativo em todos os momentos. O seu livro faz parte também dos livros sinóticos, a qual nós falamos que sinótico é a mesma visão. Juntamente com Mateus e Marcos, eles tinham a mesma visão para falar sobre a humanidade de Cristo e apresentar a Jesus nos seus povos. Então ele vai escrever para os gentios e para os gregos, que se consideravam superiores. Ele agora vai mostrar um homem que era superior em sabedoria, em conhecimento, em ações acima dos gregos. Logo, isso é causar uma curiosidade aos gregos para tentar entender quem era esse homem. É o evangelho mais longo dentre, tirando o Mateus, né, por ser um estilo literário refinado, detalhado. Então, além disso, Lucas é o único evangelista a relatar a infância de Jesus em detalhes. Como eu falei, ele vai entrar em detalhes, mostrando como o anjo falou, qual foi o propósito, aquilo que José quis fugir, vai entrar em todos os detalhes. E mais ainda, assim como Marcos, assim como Mateus falaram aqui, apareceu João Batista pregando, Lucas agora fala assim, mas quem é esse João Batista? Então ele logo no primeiro capítulo, amém? Logo no primeiro capítulo, ele vai mostrar como havia nascido João. E ele fala, filho de Zacarias, filho de Isabel, vai mostrar que aquele homem havia estado ali dentro do templo e apareceu ali um anjo para ele, né, para aquele homem, para mostrar como viria o nascimento
de um filho tão desejado. Então, vai mostrar o nascimento de João Batista sendo Isabel estéril. Então, Lucas vai escrever alguns detalhes em que não se encontra em nenhum outros evangelhos. Como nós falamos, ele era muito detalhista. Então, ele vai iniciar falando do nascimento de Jesus, mas também vai dar ênfase ao nascimento de João Batista. Antes disso, esse evangelho é endereçado a um homem chamado Teófilo, que é amigo de Deus. Então ele vai buscar cuidadosamente trazer detalhes junto às testemunhas oculares da vida de Cristo, e ele vai enfatizar como Salvador universal de todas as pessoas vê esse mundo. Então ele vai falar que João Batista, a qual os evangelistas Mateus e Marcos falam que ele apareceu, ele agora não quer simplesmente falar que apareceu, ele quer mostrar quem era. Então, Isabel, que era uma mulher estéril, tendo seu marido Zacarias, que era um dos sacerdotes, estando ele no templo, aparece um anjo para ele, dizendo que a sua mulher teria um filho. E ali Isabel concebe, e Isabel era prima de Maria. Logo, Jesus e João Batista são primos. E a Bíblia fala que Maria vai visitar Isabel, Lucas vai relatar essa passagem, e ao chegar lá, Isabel é tomada no espírito, e seu ventre começa a mexer, porque Isabel havia ficado 6 meses grávida antes de Maria. Então, no seu ventre, aquela criança que estava sendo gerada já estava sentindo a presença daquele que ele iria preparar o caminho no deserto. Então, Jesus é gerado no ventre de Maria, quase que no mesmo período em que Isabel gera João Batista, aquele que iria ser o profeta. E Jesus diz que em toda Israel nunca houve um profeta como João Batista. Estamos falando de Elias, estamos falando de Isaías, dos grandes profetas da história de Israel, e Jesus agora está dizendo que em Israel, não está falando ali no período dos romanos, mas de toda a história, nunca houve um profeta como João Batista, aonde o próprio Isaías fala: voz do que clama no deserto, endireitai as veredas do caminho do Senhor. Estava há 700 anos profetizando acerca daquele que iria abrir o caminho, batizar, abrir o caminho para Jesus pregar o Evangelho. E Lucas então também vai relatar que aos 12 anos Jesus impressiona os doutores. E aqui há algo interessante que nós podemos dar uma ênfase. A Bíblia vai falar que, estando numa festa, José e Maria perdem a Jesus. Como é inadmissível uma criança ser perdida pelos seus pais? E procura de um lado e de outro até que encontra no templo sendo arguído, sendo feitas perguntas pelos anciãos, os sacerdotes, e as suas respostas impressionam a Jesus. Impressionam aqueles homens, as respostas de Jesus. E quando Maria e José se aproximam, encontram e perguntam que eles estavam, Jesus fala assim: por que vocês estavam me procurando? Não sabe que eu deveria estar fazendo a vontade do meu Pai? Isso é algo que nós temos que dar uma ênfase. Porque até aquele momento Jesus era uma criança. E a partir desta resposta que ele dá, ele sai da condição de criança e passa a ser revelado para ele qual era o seu propósito aqui, para mostrar que ele era o Filho de Deus e que estaria se preparando para a sua missão. Dos 12 até os seus 30 anos, a Bíblia não fala de nenhuma condição de Cristo, mas ele foi crescendo em graça, o Espírito Santo com ele, até que um dia Deus o chama e ele recebe esse toque, no sentido de que chegou o momento que ele iria iniciar a sua missão, que era ser o Salvador desse mundo. Então Jesus é batizado no Jordão, depois levado para o deserto, onde é tentado pelo diabo, conforme falamos lá no livro de Mateus. Ministério de Jesus da Galileia, Lucas retrata do capítulo 4 até o 9,
muitos enfermos veem o encontro de Jesus, ele os cura, os fariseus e escribas se enfurecem contra Jesus pelas suas curas no sábado. Jesus ensina a amar os inimigos e várias mulheres auxiliam no ministério de Jesus. O ministério de Jesus a caminho de Jerusalém, conforme nós falamos, ele envia 70 discípulos para estar difundindo o reino do céu, pregando. Ele ensina ali a oração do Pai Nosso, orienta a persistir nas súplicas a Deus, faz com que o apego às riquezas é reprovado por Jesus, E ele ensina que poucos serão salvos, apesar de muitos serem chamados. Então, os fariseus criticam por comer com os pecadores. Jesus conta 3 parábolas sobre a grande paciência de Jesus em salvar os perdidos. O publicano Zaqueu se arrepende após se encontrar com Jesus, e assim Jesus é zombado, é preso pelos guardas, Pilatos e Herodes o interrogam, ele é crucificado entre 2 malfeitores, ele ressuscita e é elevado aos céus. E por último, o Evangelho do Filho de Deus, o Evangelho de João. Veremos que nesse Evangelho Cristo é apresentado como o Verbo de Deus, o Verbo da vida, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, de modo a nos redimir do pecado. É preciso acentuar que a estrutura dos textos é diferente dos outros 3 primeiros. Os primeiros quis mostrar a humanidade de Cristo. Agora João tem como referencial tentar mostrar, dentre todos os evangelhos, que Jesus é apresentado como a palavra de Deus. O evangelho inicia que Jesus era, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, assim foi a introdução. Então, nesse evangelho, Jesus é apresentado como a palavra de Deus que existiu desde o princípio e que se fez homem, mostrando assim a verdade e o amor divino. E ali está demonstrado o texto áureo da Bíblia desse amor divino. João capítulo 3, versículo 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todos aqueles que nele crescem, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A intenção de João é revelar que Jesus é de fato o Messias, o Filho de Deus. E assim as 3 declarações a respeito de Cristo no livro são: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nesse evangelho, Jesus é apresentado como o Verbo, o Criador, o unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus. Isso porque a intenção de João é provar que Jesus era Cristo, que para os judeus era o Messias prometido e para os gentios o Filho de Deus. A palavra-chave nesse livro é crer. A divindade de Jesus é o tema central. Por isso a filiação divina é mais falada no Evangelho do que qualquer outro. Nesse Evangelho nós vamos entender quem é João, qual o principal objetivo e algumas curiosidades e como se divide o Evangelho. Então João, o evangelista João, tem como significado do nome Deus perdoa. 21 capítulos, tendo como autor o próprio João, esse mesmo João que escreveu as 3 epístolas de 1 João e o mesmo João que escreveu o Apocalipse. João era pescador e antes de ser discípulo, o apóstolo de Cristo, provavelmente era discípulo de João Batista. Então, estamos falando de 2 pessoas diferentes. João Batista foi degolado e entregue a sua cabeça numa bandeja de prata. Esse João era o amado, era o discípulo amado, a qual do alto da cruz Cristo fala: eis aí a tua mãe, e falou: mulher, eis aí o teu filho, para que um pudesse cuidar um do outro até que assim fosse ao final. Uma das curiosidades, o Evangelho segundo João também é conhecido por seus ensinamentos sobre a vida eterna e a relação entre Deus e a humanidade. Contém algumas passagens mais famosas da Bíblia. Muitas passagens de João só é encontrado no livro de João e não mais nos outros 3 evangelhos. Tem como tema trazer a divindade de Jesus como Filho de Deus,
a expiação de Cristo, a vida eterna, o Espírito Santo sendo a pessoa responsável por estar aqui, a necessidade de nascer de novo e a importância do amor ao próximo e de acreditar no Salvador. O objetivo desse livro difere dos outros de uma forma devido à abordagem teológica e literária, que se concentra em apresentar Jesus como sendo realmente o Filho de Deus. E vamos encontrar alguns símbolos e metáforas para transmitir esse ensinamento teológico, como descrevendo Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, a videira verdadeira, a luz do mundo, sal da terra, e assim vai. O foco desse evangelho é demonstrar a divindade de Jesus e fazer dos leitores crerem no Cristo como sendo o próprio Filho de Deus. Há apenas 7 sinais que são narrados, e grande parte do que é registrado nesse evangelho não é encontrado nos demais. Então, como se divide? Inicia falando da encarnação do Verbo, Jesus como sendo o Verbo de Deus, ele sendo a verdadeira luz que ilumina o mundo, ele veio ao mundo para os seus, e os judeus não o receberam, aos que receberam deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Inicia o seu ministério realizando o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Nicodemos conversa com Jesus. Nicodemos, um grande conhecedor da palavra, tem um encontro às escondidas com Cristo e fica ali maravilhado, e de repente Jesus fala assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E ele fala: como eu, já sendo velho, poderia adentrar no ventre da minha mãe? Ele fala: e tu, sendo tão sábios, não sabe, não entende do que eu estou falando? O necessário nascer de novo não é físico, mas na mentalidade, no pensamento, nas mudanças, de vida quanto àquilo que deveria agir e fazer. Jesus, na palavra, vai falar com a mulher samaritana sobre a água viva que ele tinha para dar e sobre a verdadeira adoração. O filho do oficial, que estava por ser morto ali, um paralítico que é curado, um paralítico junto ao tanque de Betesda é curado por Jesus. Ele salva uma mulher flagrada em adultério a ponto de ser apedrejado. Por diversas vezes os líderes religiosos questionam Jesus e negam que ele é o Messias. Ele cura um cego de nascença e ressuscita um homem chamado Lázaro. Estando em Jerusalém durante a Páscoa, ele lava os pés dos discípulos, demonstra que aquilo era necessário. Ele declara que irá partir, mas seus discípulos continuarão a sua obra, o Espírito Santo virá auxiliar. Jesus intercede pelos seus discípulos e por aqueles que virão a crer nele. E aqui é a parte mais interessante, as 7 afirmações que Jesus faz. E eu quero retornar lá na parte de Êxodo. Quando Deus manda quando Deus manda Moisés e diante de Faraó para pedir para que o seu povo possa ser deixado ir adorar no deserto, Moisés então fala assim: mas se eu for falar com ele, ele vai perguntar quem é que me enviou. E Deus então fala assim: o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Deus estava levando Moisés para falar com Abraão e dizer que o eu sou o enviou para libertar o seu povo. O eu sou o enviou para libertar o seu povo. Jesus é apresentado no Evangelho de João como Filho de Deus. E ele faz 7 afirmações a partir de João capítulo 6, versículo 35. 6,35 ele fala: eu sou o pão da vida. João 8,12 ele fala: eu sou a luz do mundo. João 10,9 ele fala: eu sou a porta das ovelhas. João 10,11 ele vai falar: eu sou o bom pastor. João 11,25 ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6 ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15,1 ele vai falar:
eu sou a videira verdadeira. O eu sou que agiu na vida do povo para libertá-lo da escravidão do Egito, lá no livro de Êxodo, é o mesmo eu sou que agora está proclamando para a igreja para nos libertar das amarras do inimigo para alcançar a vida eterna. O eu sou, por 7 vezes assim Jesus se define. E por último, vamos falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus, a partir do capítulo 18 ao 21, onde ele sofre a crucificação, morre, ressuscita no domingo, e em várias ocasiões isso acontece. Um parêntese aqui importantíssimo para a nossa aula. A Bíblia fala, e Jesus iria nos ensinar, que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E nós sabemos pela tradição que Jesus morreu numa sexta-feira. Por isso fala da Sexta-feira Santa, da Sexta-feira da Paixão, os nomes que quiserem designar para um calendário, um feriado nacional. Jesus realmente morreu em uma sexta-feira. Só que Jesus ressuscitou no domingo, pela manhã do domingo. Então, calma aí, vamos fazer uma conta aqui. Se ele morreu na sexta-feira, então sexta para sábado, um dia, sábado para domingo, 2 dias. Então a Bíblia errou, tem alguma coisa errada. Então Jesus não ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou ao segundo, já que ele morreu na sexta-feira e no domingo ele ressuscitou, então são 3 dias. Que conta é essa? Como é que é esse terceiro dia? É algo espiritual? É algo que ainda vai acontecer? Não, eu explico. O calendário judaico é diferente do nosso calendário. O nosso calendário é solar. Um dia, quando amanhece, cumpre. Já o judaico é lunar. Por isso que algumas religiões, um exemplo, o sábado começa a contar às 18 horas da sexta-feira. Então vamos lá. A Bíblia fala que Jesus foi crucificado e na hora 9 entregou o seu espírito. Ou seja, às 15 horas, são uma diferença de 6 horas em relação ao nosso horário. Às 15 horas, entregou o seu espírito. Então, 3 horas da tarde. O calendário judaico, quando chega às 18 horas, acaba o dia e começa um novo dia seguinte, que vai das 18 horas daquele dia até às 18 horas do outro dia. Então vamos entender o calendário judaico. Jesus morreu às 3 horas da tarde da sexta-feira. 3 horas depois, quando deu às 18 horas, foi o final do primeiro dia, no final da sexta-feira. Acabou ali, no finalzinho, contabiliza o primeiro dia. Às 18 horas da sexta-feira até às 18 horas do sábado, segundo dia. Às 18 horas do sábado até a manhã do domingo, ou deveria ser até às 18 horas do domingo, mas até a manhã do domingo, o terceiro dia. Então Jesus, o primeiro dia contabilizado no final da sexta-feira, que acabou às 18 horas, o sábado inteiro, que começou às 18 horas da sexta-feira e terminou às 18 horas do sábado, e a metade do domingo, que começou às 18 horas e acabou na manhã do domingo, quando as mulheres foram ao sepulcro e o anjo apareceu e disse: ele não está aqui, já ressuscitou, e isso foi amanhã do domingo. Então está bem claro que Jesus morreu e ao terceiro dia, para a honra e glória do Senhor, ele ressuscitou. Nós não podemos contar os 3 dias no nosso calendário, mas segundo o calendário judaico, conforme Jesus falou e conforme foi cumprido. E Jesus pede a Pedro, então, para apacentar as ovelhas, para guiar e seguir, e assim concluímos o livro de João e, consequentemente, os 4 evangelhos. Que Deus possa, assim, abençoar a sua vida de uma forma poderosa e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Deus os abençoe em nome de Jesus.